Oi, pessoal. Eu estou no Parque Stalin, na Avenida Stalin, em frente ao Museu Stalin, que fica em torno da casa de Stalin, onde ele nasceu, em Gori, Geórgia. Eu vim aqui fazer uns vídeos sobre Stalin e colocar em vídeo alguns comentários, algumas ideias sobre autoritarismo em geral. A casa onde o Stalin morou os primeiros anos de vida fica embaixo desse invólucro, dentro desse invólucro de mármore que foi construído para proteger e abrigar a casa. Toda essa região aqui, em torno desse invólucro, em torno da casa de Stalin, no museu, era composto de um monte de ruazinhas. Isso tudo foi revitalizado, se não me engano, nos anos 30, ou reformado, modernizado, já com Stalin no poder. E essa casa onde eles moraram foi a primeira onde ele viveu, mas depois, quando a família começou a entrar em decadência, eles se mudaram para várias casas em ruas que já não existem mais, que eram aqui no entorno. Chegaram a morar em cerca de 10 casas, enquanto Stalin viveu aqui, que foi até os 16 anos de idade, se não me engano, até a adolescência. Aqui a parte lateral da casa está dizendo que ele nasceu em 21 de dezembro de 1879 e viveu sua infância até 1883 aqui. Olhando essa casa aqui, a gente pensa, putz, o cara teve uma infância pobre, né? E isso pode explicar em parte, pelo menos uma pequeníssima parte, a agressividade, a violência e a psicopatia dele, talvez. Mas essa casa aqui parece que era uma das melhores da região, desse bairro todo. E quando Stalin nasceu, o pai dele, que era um sapateiro, ele estava prosperando e tinha seu próprio negócio e chegou a ter 10 empregados, mais ou menos. Então, estava num patamar muito acima da maior parte das pessoas aqui da sua vizinhança. Ele teria sido ajudado para montar o seu negócio por um empresário local que era amigo da família e, segundo vários relatos, narrativas, histórias, esse empresário, um padre e um policial também, eram amigos da família num sentido muito especial e talvez tivessem relacionamentos com a mãe do Stalin. Por isso ajudavam ele, ajudavam a família a vida inteira. Inclusive o próprio Stalin alimentou algumas dessas suposições, dizendo que ele era filho do padre e etc. De qualquer forma, o importante é notar que o Stalin não era, quando ele nasceu, ele não era um cara na base completa da pirâmide aqui. Mas ainda muito pequeno, o pai dele se tornou alcoólatra e começou a não conseguir mais dar conta do negócio, entrou em decadência, começou a ser muito agressivo, batia na mulher, batia no filho, espancava o jovem Stalin, né? A mãe dele também batia nele, mas menos. E isso porque o Stalin acabou se tornando um cara muito rebelde, muito incontrolável, em algum sentido. Mas, então, o que interessa aqui ver é que ele não era pobre, não nasceu completamente pobre. Na verdade, ele nasceu numa família que estava em ascensão, mas que durou muito pouco. E logo entrou numa decadência completa. O pai voltou a ser proletário, trabalhar para outra empresa, depois quando ele já tinha ido para Tbilisi, né? Tiflis na época. Então, isso não explicaria o desenvolvimento dele como o monstro totalitário que a gente conhece depois. Só a pobreza, então, não explicaria essa violência que Stalin desenvolveu, essa agressividade, descaso pela vida humana, pela vida dos outros, né? E uma tese é que também havia uma cultura de gangsterismo, de briga de gangue, de violência, street violence, né, de violência na rua, mesmo entre crianças e adolescentes. Ele cresceu num ambiente de alta agressividade, além de problemas em casa, apanhado dos pais, do pai principalmente, era espancado e tal, segundo relatos, né? Agora, é claro, havia milhares de pessoas aqui e a maior parte deles não se tornou um assassino em massa, né? Um tirano monstruoso.
Então, isso também não explica, é apenas um pequeno elemento para contribuir para tentar entender quem era o cara. É interessante notar também que o Stalin, ele era um excelente aluno na escola e depois no seminário. Ele entrou na escola aqui com 10 anos de idade, escola numa igreja aqui, e sempre tirava boas notas e escrevia poesia até ser um jovem adulto, poesias também muito apreciadas na época. E ele cantava no coro da igreja, cantava bem, era elogiado também por ser um bom cantor. Era um aluno exemplar e ao mesmo tempo envolvido em brigas, em tumulto, em um monte de confusão. Era um caso peculiar. E depois, já no seminário, ainda jovem, se envolveu com literatura revolucionária e deu no que deu, né? Uma curiosidade, aqui nessa cidade, metade da população era armênia e metade da população era georgiana quando Stalin nasceu. E todo o Cáucaso era muito mais embaralhado. Ao longo dos últimos 2 séculos e 1 século, houve vários processos de reorganização étnica, né? Limpeza étnica e outros processos como movimentação de populações, né? Deportação de populações, vários processos, alguns naturais também, as próprias pessoas migrando para áreas onde se sentiam mais confortáveis, mas muita violência em toda a região, não só aqui. Terminei meu tour, vi o que tinha de ver. Agora é procurar uma sombra, descansar e refletir sobre Stalin, autoritarismo, nossa vida em geral. Um abraço. Oi, pessoal, como eu disse no início, esse vídeo foi gravado numa viagem agora, em cidade natal de Stalin, e eu fiz mais algumas gravações depois, mais tarde, no parque, filosofando sobre stalinismo e autoritarismo. Estava um calor totalitário nesse dia, então eu terminei de gravar essa parte na casa dele, só mostrando a casa. Fiz a visita ao museu, que na verdade só tem fotografias, e além disso a única coisa de realmente interessante é uma máscara mortuária, de uma série limitada de máscaras mortuárias, e o vagão privativo dele, que fica do lado de fora do museu. Fora isso, são só fotografias, essencialmente alguns objetos que nem são deles, a maior parte são objetos que foram presentes e coisas assim. Então, eu acho que o próximo vídeo vai ser muito mais interessante, que é um vídeo sobre, digamos, filosofia, em que eu estou conversando, dando opiniões, né, sobre o tema de stalinismo e autoritarismo. Estou fazendo as edições, em breve espero poder publicar. Um abraço, vejo vocês lá.